quero te convidar a ler o rótulo de um pão integral, de um pão famoso que tem redondinho assim, que tá escrito fit na capa, sabe? Eu vou falar o nome que eu não posso. E um pão francês. Qual é a diferença desses três se a gente colocar eles na mesma proporção? Se você ler o rótulo de um pão integral, você vai perceber que existe ali farinha de trigo integral. O que é a farinha de trigo integral? Então, a farinha de trigo refinada, a branquinha, ela é o trigo que passou pelo refinamento, pela indústria e ficou branquinha. A integral não passou por esse refinamento, ela manteve essas fibras, ela realmente é melhor, não é? Realmente é melhor. Mas um pão integral, ele tem uma proporção de farinha branca, uma proporção de farinha integral e vários outros componentes. Existem alguns pães integrais que são bons, realmente bons. Tem uma marca que, se você olhar, ele é 100% farinha integral, adicionado de castanhas, adicionado de gordura boa. Esse pode usar. Mas é uma marca que eu conheço. Os demais, quando você compara o índice glicêmico na mesma proporção, é a mesma coisa. E mesmo esse pão, a composição dele é muito boa. Quando você compara o índice glicêmico dele, por exemplo, 50 gramas do pão integral, 50 gramas desse pão redondinho e 50 gramas do pão francês simples, o que vai acontecer dentro do seu corpo é a mesma coisa. Isso aí, a mesma coisa. Então, o resultado do que você está consumindo vai ser o pico de glicose, o aumento da insulina, do mesmo jeito. Então, por que você vai ficar sofrendo? O dia que tiver com vontade de comer o pão, vai lá e come o pãozinho francês. Você sabe que às vezes você não pode comer 2, 3, 4 por dia, mas então é melhor do que você ficar comendo uma coisa que você não gosta. Às vezes você vai lá comprar o pão integral porque você acha, acredita, que é o pão integral que vai fazer com que você emagreça. Então, eu vou ingerir o pão e ele vai retirar a gordura do meu corpo. Mas nós estávamos feitos se fosse isso, não é mesmo, gente? Mas não é. Mas não é. E é muito bom explicar isso para vocês, porque às vezes você está investindo o seu dinheiro em algumas coisas que te deixam triste, frustradas, não te dão prazer. Porque a gente tem que... Eu peso muito assim, ó, por exemplo. Eu tenho intolerância a glúten. Marcela, tenho intolerância a glúten. Então, por isso, eu não como pão francês. Mas, por exemplo, eu gosto muito de biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho que a minha mãe faz. Então, quando eu vou na casa da minha mãe, tem biscoito de polvilho. E aí fala, biscoito engorda. Mas biscoito e tapioca, ó, mesma coisa. Pra que eu vou comer tapioca se eu gosto do biscoitão lá, simples, feito em casa? Por que eu vou comprar pão integral se eu gosto, eu sinto prazer de comer o pãozinho francês? Cuidado com os rótulos. Os rótulos são coloridos, são bonitos, são atrativos, tudo para você comprar.